Sem a menor sombra de dúvida, o Egito é uma das civilizações mais fascinantes e duradouras da história, que tem deixado diversos legados, inclusive para o nosso próprio modo de vida, para a nossa própria sociedade. Com uma história que se estende por milhares de anos, o Egito Antigo deixou um legado cultural impressionante que influenciou inúmeras gerações subsequentes. Nessa breve videoaula vamos explorar as origens do Antigo Egito, seus principais aspectos geográficos, sua história e alguns dos seus legados culturais mais duradouros. O Antigo Egito teve suas origens em torno do ano de 3100 anos antes de Cristo. O rei Menes unificou o Alto e o Baixo Egito em um único reino. Acredita-se que, antes disso, a região tenha sido habitada por diferentes tribos e pequenos reinos, mas foi somente com a unificação que deu início à era conhecida como o Antigo Egito. Menes fundou a primeira dinastia faraônica e estabeleceu a cidade de Mênfis como a capital do reino recém-unificado. Geograficamente, o Antigo Egito situa-se no nordeste da África, ao longo do rio Nilo. O Nilo era o elemento central da vida egípcia, proporcionando água e solo fértil para a agricultura. O Egito é composto principalmente por desertos, como o deserto ocidental e o deserto oriental, mas o vale fértil do Nilo permitiu o desenvolvimento de uma sociedade agrícola próspera. O rio Nilo também facilitou a comunicação e o comércio, permitindo que o Egito estabelecesse contato com outras civilizações do Oriente Próximo e do Mediterrâneo. A história do Antigo Egito é geralmente dividida em diferentes períodos: o período arcaico, o período antigo, o primeiro período intermediário, o período médio, o segundo período intermediário, o Império Novo e o terceiro período intermediário. É evidente que esses períodos citados são apenas uma forma didática de nós compreendermos a evolução histórica do Egito. Por isso, nós podemos, inclusive, segundo outros autores, utilizarmos de outros períodos para compreender também a própria história do Egito. Cada período foi caracterizado por eventos históricos distintos, como conquistas militares, construção de monumentos e mudanças na organização política e social. Durante o Antigo Império, por exemplo, foram construídas as famosas pirâmides de Gizé, como a Grande Pirâmide de Quéops. Essas construções monumentais serviam como tumbas para os faraós e refletiam a crença dos egípcios na vida depois da morte e na importância da preservação do corpo. O Império Médio foi marcado por uma estabilidade política e econômica, enquanto o Império Novo foi uma época de grande expansão militar e cultural. Durante esse período, o Egito alcançou seu auge como potência regional e viu o florescimento da arquitetura e da arte e da literatura. Os egípcios desenvolveram uma rica mitologia, adorando uma variedade de deuses e deusas. Além disso, criaram um sistema complexo de escrita chamada hieroglífica, que era utilizada para registrar eventos históricos, rituais religiosos e conhecimento do cotidiano. A escrita hieroglífica foi decifrada em meados do século XIX, o que permitiu o estudo mais aprofundado da civilização egípcia. O legado cultural do Antigo Egito foi imensurável. A arquitetura egípcia, com suas pirâmides, templos e obeliscos, continuam a ser admirados até os dias de hoje. A arte egípcia, com suas representações estilizadas de faraós e deuses, influenciou a estética de várias culturas posteriores. Os egípcios também deixaram um legado significativo na área da ciência e da tecnologia, com avanço em áreas como medicina, matemática e engenharia. Além disso, o Antigo Egito teve uma profunda influência nas crenças e práticas religiosas de outras culturas. Por exemplo, o conceito de vida após a morte, tão central para os egípcios, encontrou eco em várias religiões subsequentes. A própria imagem dos faraós como líderes divinos influenciou a ideia de monarquia divina em outras civilizações antigas. Em resumo, o Antigo Egito foi uma civilização rica e complexa, com uma história longa e fascinante,
Suas origens remontam a milênios atrás e seus principais aspectos geográficos, como o Rio Nilo e os desertos, moldaram a sua sociedade e cultura. O Egito Antigo deixou um legado cultural duradouro que continua a inspirar e intrigar o mundo moderno. Assim como vocês viram, o Egito deixou diversos legados, a sua história é fascinante. E nós temos abordado diversas outras civilizações no nosso canal. Por isso, é sempre importante você dar aquela vasculhada e olhar aquelas outras civilizações que, no caso, nós já temos abordado. E aí vocês terão essa oportunidade tão grandiosa de ver e saber um pouco mais sobre, por exemplo, o Egito, a civilização grega, as civilizações mesopotâmicas, sem falar, além de tudo isso, nós temos muitas outras civilizações que já foram abordadas, inclusive a Maia, Inca e Azteca. Por isso, não perca as outras videoaulas que nós temos no nosso canal. Valeu, pessoal, e até a próxima!